Em VHDL, é preciso atenção especial quando consideramos a atribuição de um novo valor a um signal ou sinal dentro de um processo que modele um circuito sequencial. Normalmente, o corpo de um processo implementa um programa sequencial. No entanto, os valores atribuídos a sinais só mudam no final do processo. Para facilitar o entendimento sobre o comportamento de um sinal e um circuito sequencial, é interessante fazer uma analogia com um flip-flop. Num flip-flop tipo D, apenas o valor presente em sua entrada no momento da borda do clock é considerado. As variações em sua entrada anteriores à borda do clock são desconsideradas e o novo valor de saída só tem efeito depois do clock. Considere as atribuições com o signal A valendo 6, o signal B valendo 9 e o signal C valendo 4. B recebe o valor de A e C recebe o valor de B. No final do processo, B vale 6 e C vale 9. Já se A, B e C tivessem sido declarados como variáveis, então o que aconteceria? B recebe o conteúdo de A e essa atribuição tem efeito imediatamente. A instrução seguinte, C recebe o conteúdo de B, faz com que esse novo valor seja atribuído a C. Como para variáveis, os valores são transmitidos instantaneamente, B tem o valor 6 e C tem o valor 6. Variáveis só aparecem dentro de processos, e dentro de processos, a atribuição de um novo valor a um signal só ocorre depois que o processo é suspenso por um comando wait. O VHDL usa o seguinte ciclo de simulação para modelar o comportamento estímulo-resposta de um hardware digital. Suponha que um signal tenha sido inicializado fora do processo com um valor default ou um valor qualquer. Quando o processo é disparado, o sinal participa das instruções desse processo com o valor atribuído a ele. E o processo é executado até que seja encontrado um comando wait ou wait for. Com o comando wait, o processo é suspenso e suponha que haja atribuição de um novo valor a um sinal, wait for 5 nanosegundos. Depois de 5 nanosegundos, a atribuição do novo valor ao sinal é executado e o processo reinicia com esse novo valor. Esse ciclo se repete até que se atinja o comando wait quando a simulação é terminada. Em VHDL, todos os comandos de atribuição a um sinal correspondem a uma quantidade de tempo que precisa ser transcorrido antes que o sinal assuma o seu novo valor. Esse atraso pode assumir uma das 3 formas possíveis. Atraso do tipo transport, que atribui um atraso de propagação apenas. Um atraso do tipo inercial, que considera um tempo de propagação, mas para que esse tempo de propagação tenha efeito, um tempo mínimo de duração do pulso deve ser considerado. Temos também o conceito de atraso de simulação delta, que é o valor default
se nenhum modelo de tempo for especificamente explicitado, o atraso assumido é do tipo delta. É bom ter em mente que o novo valor de um signal só ocorre depois que o processo é suspenso. O atraso do tipo transport precisa ser explicitamente especificado pela palavra-chave transport, como neste exemplo. A saída output, que é um signal, recebe o conteúdo de not input com um atraso do tipo transport depois de 10 nanosegundos. O sinal input tem uma variação no seu valor no tempo 5. 10 nanosegundos depois, ou seja, no tempo 15, o sinal output reflete essa alteração negada conforme a especificação. Note que, neste caso, o tempo de duração desse pulso não importa, não há um tempo mínimo a ser observado. Já no atraso do tipo inercial, é possível especificar não apenas o atraso de propagação, mas também o tempo mínimo de duração do pulso para que esse atraso de propagação ocorra. Para especificar o tempo mínimo de duração do pulso, podemos usar a palavra reservada reject. Se essa palavra reject não estiver no comando, o tempo mínimo de duração do pulso é igual ao tempo inercial de atraso. Por exemplo, nesse caso, está especificado que a saída output deve receber o sinal not input depois de 10 nanosegundos. Como não foi usada a palavra reservada reject, o atraso de propagação e a duração mínima do pulso são de 10 nanosegundos. Portanto, esse pulso inicial, que tem uma duração de 5 nanosegundos, não vai ser considerado no atraso do tipo inercial. Neste segundo exemplo de atraso inercial, foi especificado que o tempo mínimo de duração do pulso deve ser de 5 nanosegundos. Portanto, esse primeiro pulso, que tem duração inferior a 5 nanosegundos, vai ser desconsiderado na saída output. Já esse segundo impulso, que tem duração de 5 nanosegundos, deve ser considerado na saída output. O terceiro tipo de atraso de propagação é conhecido como delta delay, ou atraso delta, ou ainda ciclo delta. É o atraso padrão quando nenhum atraso estiver explicitamente descrito no comando VHDL. Com esse atraso delta, fica estabelecido que nenhuma atribuição a um signal ocorre imediatamente. O atraso delta é uma unidade infinitesimal de tempo de simulação, ou seja, não é um tempo físico, e ele faz com que toda operação de atribuição a um sinal ocorra num tempo delta futuro. Vejamos este exemplo. Output recebe not input. Isso significa que o signal output vai assumir um novo valor depois de um ciclo delta. Graças a esse modelo lógico de atraso, vários processos podem ser executados de forma concorrente e determinística. Num sistema computacional real, o escalonador de processos do simulador escolhe aleatoriamente um processo para ser executado e suspende momentaneamente todos os outros processos.
Em seguida, o simulador executa o processo escolhido, depois suspende momentaneamente este processo e avança o tempo de simulação desse processo em um ciclo delta. Este procedimento é repetido para todos os processos, de tal forma que o resultado final é exatamente o mesmo caso todos os processos tivessem sido executados em paralelo. Sem o atraso delta, a ordem em que os processos fossem executados poderia produzir resultados distintos e o nosso sistema teria um comportamento não determinístico. Com o atraso delta, a ordem em que os processos são executados pelo simulador não afeta os resultados da simulação e produz os mesmos resultados caso tivesse sido possível atribuir um processador independente para cada processo. Vamos analisar esse circuito inicialmente sem levar em conta o conceito de atraso delta. O que acontece na saída C quando a entrada passa de 1 para 0? 1 no inversor implica que a saída vai ser 0 no ponto A. Se nós considerarmos primeiramente a porta NAND na avaliação do resultado, a entrada 1 produz 0 no A, 1 no B e a saída C vai para 0. Quando o valor 1 passa para 0, nós temos o seguinte comportamento. O 1 passou para 0. Isso significa que o 0 no ponto A passa a valer 1. O ponto B de 1 passa a valer 0. E, portanto, o C que estava em 0 continue em 0. Quando o simulador considera a execução da porta AND antes da porta NAND, quando A vai de 0 para 1, nós temos 1 nessa entrada e 1 na outra entrada, porque a porta NAND ainda não foi analisada pelo simulador. Portanto, 1 e 1 produz momentaneamente uma saída 1 em C. Depois de algum tempo, a porta NAND é analisada e seu valor vai para 0. 0 e 1 produz novamente uma saída 0 em C. Portanto, dependendo da ordem em que os processos ocorram, os resultados são distintos. Nesta ordem que a porta NAND é analisada primeiro, o valor de C permanece sempre em 0. Quando o simulador considera a execução de AND antes da porta NAND, o valor C momentaneamente vai para 1 e depois vai para 0. Vamos agora considerar o mesmo exemplo, mas levando em conta agora o atraso delta. Depois do evento da mudança de 1 para 0 na entrada, o processo do inversor é rodado e o processo suspenso. Depois de um tempo delta, o simulador constata no tempo delta 2 que o valor de A foi de 0 para 1. Com esse novo valor de A, os processos da porta AND e NAND são executados e suspensos momentaneamente. Agora, no tempo delta 3, o simulador constata que ocorreram as seguintes alterações. O valor de B foi de 1 para 0. Essa nova mudança na entrada de C força o simulador a avaliar novamente C. No tempo delta 4, o simulador constata que o valor de C foi mudado de 1 para 0. Portanto, quando consideramos
o conceito de atraso delta, independentemente do caminho escolhido para o simulador executar as portas lógicas, o resultado vai ser sempre o mesmo e o comportamento do sistema vai ser um comportamento determinístico.